Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos juntos novamente nesta oportunidade que o Senhor nos dá. E falaremos hoje sobre o assunto que estaremos conversando nas nossas rodas de conversa, de estudo bíblico, do próximo sábado, no momento da Escola Bíblica, do dia 13 de abril de 2024. E nós estamos, por estes sábados, considerando o tema geral, como surgem as igrejas, considerando o passado, como surgiram as igrejas e fatos relacionados à igreja cristã e aquilo que envolveu a sua história dentro da previsão da palavra, que já previa acontecimentos importantes que envolveria a igreja do Senhor. E também considerando alguns fatos vinculados, relatados pela própria história geral. Hoje nós vamos refletir sobre a igreja cristã a partir do quarto século. Isso porque uma é a realidade histórica que envolveu a igreja a partir do quarto século. E outra foi a realidade dos fatos que aconteceu com a igreja desde o seu nascimento em Jerusalém até o início do quarto século. Sobre esse período nós conversamos no sábado passado. E eu quero pontuar aqui aos irmãos, e é bom que a gente esteja realmente ciente disso, que a igreja cristã, ela tem a possibilidade de ter a sua história considerada por esses períodos, porque realidades diferentes aconteceram na história dos povos nesses períodos. E como a igreja está vinculada aos povos, ela convive com os povos, ela está dentro da cultura e processo de vida dos povos, na medida em que os povos se movimentam nos seus afazeres, na sua cultura, no seu entendimento, considerando o lugar, o povo, o país onde a igreja está, as pessoas também têm posicionamentos que trazem situações diferentes para dentro da igreja, porque é próprio, a igreja é composta por pessoas. E hoje o nosso tema está com base no profeta Daniel, no capítulo 7 e no verso de número 8. Dizer para os irmãos algumas coisas também, fazendo lembrado. Irmãos, sempre que nós falamos na história da igreja cristã, é recomendável para a gente não manter convicções com base apenas em alguns textos curtos que a gente leu aqui ou ali, por vezes até alguns textos viciados, textos produzidos produzido por quem tem uma ideia equivocada, sectarista, tem alguma ideia que não está fundada na palavra de Deus. Então é bom que a gente tenha a nossa visão de mundo, considerando o período da igreja cristã, a partir das Escrituras.
Porque a gente não pode esquecer disso. Os acontecimentos relacionados à igreja cristã, de forma muito sintética, mas tem a sua situação apontada, prevista, predita por Deus através dos profetas. Alguns profetas falaram sobre a igreja cristã, a igreja que viria, não nesses termos, igreja cristã, mas sobre os acontecimentos a que estariam submetidos o povo de Deus. Mas particularmente o profeta Daniel, ele teve visões específicas, e depois essas visões, elas podem ser comparadas aos escritos do Apocalipse, na visão que João teve. Capítulos 12 ao 17, por exemplo, do Apocalipse, a gente tem ali uma visão geral, com outros nomes, com outros números, com uma linguagem um pouco diferenciada, até com umas imagens um pouco diferenciadas, mas falando da mesma coisa, do mesmo fato. E tanto as coisas previstas pelo profeta Daniel, quanto as coisas previstas por João no Apocalipse, estas coisas não são nada boas para a igreja. Apontam insistentemente, recorrentemente, situações de dificuldades a que a igreja estaria sendo submetida. Um outro fato que a gente pode também ponderar diz respeito ao próprio livro do Apocalipse. Quando a gente tem as cartas que João escreveu aquelas igrejas, então a gente vai ver que em todas aquelas cartas havia previsões de dificuldades para a igreja. Não há nenhuma carta daquelas 7 escritas para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e todas as demais. Não havia para nenhuma delas demonstração de facilidades, não é? Todas elas estariam passando por alguma situação de dificuldade. Aliás, registre-se aqui que aquelas dificuldades, elas, de alguma maneira, elas estavam sofrendo já literalmente por aquelas igrejas que João escreveu, além das que dissemos, a de Sardes, a de Filadélfia e, por fim, a de Laodiceia. Então, todas aquelas igrejas, elas tinham uma realidade de dificuldade para a sobrevivência como cristãs naquele período. Mas aquelas dificuldades, através da visão dada ao apóstolo João, aquelas dificuldades foram projetadas, amplificadas pelo espectro profético revelado a João, fatos que aconteceria com a igreja cristã ao longo dos séculos, até que Jesus venha. Muito bem, por isso nós estamos falando do profeta Daniel. Nosso texto base, Daniel no capítulo 7, e aí voltando, no capítulo 7, dizer para os irmãos que assim, durante esses tempos que nós estaremos falando sobre a igreja, como surgem as igrejas, nós estaremos recorrendo muito ao profeta Daniel, porque ele previu isso, ele viu isso. Já falamos, o profeta Daniel, no livro dele, ele descreve o sonho de Nabucodonosor, que está no capítulo 2 do seu livro. E ele vê aquela estátua, ele revela o sonho de Nabucodonosor, que teria visto uma estátua grande, tendo a cabeça de ouro, o peito ali de prata, depois o abdômen, as coxas de bronze, depois ferro, e depois os dedos misturados com ferro e barro, que representava as mesmas situações descritas pela visão daqueles 4 animais que Daniel teve e registrou no capítulo 7. O capítulo 2 revela o sonho que Nabucodonosor teve. Alguns anos depois, certamente 10, 12, 15 anos depois do sonho de Nabucodonosor,
o próprio Daniel tem a visão relatada no capítulo 7. E esta visão descreve com detalhes importantes o que aconteceria a partir daquele momento e até a volta de Jesus. E o que o profeta relata não são coisas boas que aconteceria para a igreja cristã. Tanto que o próprio Jesus vai dizer, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele estava conversando com eles longamente e conclui a sua conversa dizendo: no mundo tereis aflições. E mesmo quando ele estava seguindo para o Gólgota, para ser crucificado, ele lança uma palavra desafiadora para aquelas poucas pessoas que estavam próximas dele, que eram discípulas dele, sobre o que havia de vir, sobre as gerações que no futuro haveria de estar servindo e seguindo a ele. Mas Daniel descreve a visão dos 4 animais, e quando ele estava olhando no 4º animal, que era um monstro, que ele não viu naquele animal semelhança alguma de algum animal que ele conhecia, que tinha 10 chifres, e esses 10 chifres, nós já sabemos, representava, o próprio anjo Gabriel vai depois explicar para Daniel que aqueles chifres representavam reinos que, a partir do enfraquecimento do Império Romano, ela seria dividida em 10 reinos. Mas depois saiu dentre os 10 um chifre pequeno, representando uma força que haveria de surgir dentro do Império Romano. E ela faria, grandes proezas contra a fé cristã. Estando eu considerando, diz Daniel no capítulo 7, verso 8, as pontas, quer dizer, ele estava pensando sobre aqueles chifres, eis que entre elas, sobre outra ponta pequena, diante do qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Hoje nós vamos pensar na igreja cristã a partir do 4º século. Irmãos, vamos ter em mente a força que essa ponta pequena, que esse chifre pequeno que saiu entre os 10 na cabeça daquele animal monstro, era uma força política religiosa que haveria de surgir depois do enfraquecimento do Império Romano. E, portanto, tem tudo a ver com o que a igreja sofreu a partir do 4º século, mais especificamente do 5º século, quando aquela ponta pequena foi confirmada como autoridade dentro do Império Romano. Que o Império Romano, a história diz que no ano 476 o Império Romano se desaparece, mas a autoridade que nasceu dentro do Império, que representado pela ponta pequena, aquela autoridade permaneceu e fez guerra contra os santos do Altíssimo, e falaria blasfemas contra o Deus Altíssimo, cuidaria mudar os tempos e a lei, e faria todo tipo de atrocidade contra o povo de Deus, e o povo de Deus não teria força para combater as atrocidades pelas quais eles seriam tratados. Isto diz respeito à igreja cristã a partir do 4º século. Na introdução, a gente vai dizer se a igreja cristã caminhou sob as sombras da história até o 4º século. A partir desse momento do tempo é possível vê-la nas páginas da história, mas não como um grande centro ou como um agente de evangelização, mas sim como uma vítima debaixo da sangrenta e poderosa espada do império político-religioso de Roma, que havia nascido dentro do Império Romano e que hoje nós conhecemos como Igreja Romana, uma força romana. Aliás, irmãos, deixa eu fazer aqui um parêntese. Por que Igreja Romana? Pensa nisso. Nós falamos no sábado passado
e é de conhecimento geral, que a igreja cristã nasceu com sede em Jerusalém. A igreja cristã nunca teve nenhuma relação com Roma. Ela nasceu em Jerusalém. Nós dissemos também, inclusive, que a igreja cristã no seu nascimento era inteira composta por judeus. Ela era uma igreja cristã, sim, mas composta na sua totalidade por judeus. Isso é profético. Isso é o que a gente vai encontrar, o cumprimento da visão de Daniel no capítulo 9. Sabe aquela profecia das 70 semanas lá do capítulo 9 de Daniel? Pois é. Então a igreja nasceu como composta apenas por judeus. Isso é importante. E naqueles primeiros tempos, a igreja sofreu muito com os judeus. Falamos isso sábado passado. E depois os filósofos, aquelas pessoas que seguiam ideologias que não foram poucas. E a igreja sofreu tudo isso até o início do quarto século. E é sabido que a igreja nunca teve sossego. Desde as primeiras pregações públicas do cristianismo, o escárnio, a humilhação, o apedrejamento, a espada, as fogueiras, as arenas povoadas por animais carnívoros e ferozes e todo tipo de agressividade física e psicológica, além de todo tipo de perseguição e expoliação, se abateram sobre a igreja. Detalhe importante: a igreja cristã nunca esteve nos palácios, nem fez parte da elite social ou política de qualquer parte do mundo. A igreja cristã não. O cristianismo, ele nunca seria, segundo a previsão profética, esse tipo de agente envolvido com altos postos da sociedade, ocupando cargos importantes na sociedade, no sentido de dirigir povos em nome da igreja. Não estou dizendo que cristãos não tenham ocupado postos irrelevantes ao longo da história, mas a igreja cristã nunca foi um organismo que se confundiu como grandes elites da sociedade, povos, governos. A igreja cristã não. Repito para ficar bem claro, cristãos importantes tiveram posições importantes. Por exemplo, quando José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus para Pilatos, para poder tirá-lo da cruz e sepultar, conta que José de Arimateia era um homem membro do Sinédrio, portanto muito importante, uma figura importante entre os judeus, e era um homem muito rico. E ele colocou Jesus numa cova que ele comprou, escavada na rocha. Era só pessoas muito ricas que podiam ter aquele luxo de ter uma cova especificamente aberta para alguém da sua familiagem. José era rico, mas os judeus viviam como escravos, e José de Arimateia era um judeu, entende? Então não podemos confundir que a igreja sempre viveu à margem dos palácios. Isso não implica dizer que nenhum cristão tenha ocupado cargos de proeminência diante da sociedade, mas a igreja nunca esteve, como a gente está dizendo, aí vinculadas às castas de elite social elevada ou política. Pelo contrário, seu lugar sempre foi nos esconderijos, nas masmorras, na clandestinidade, como vítima inocente e sem força para reagir. A gente volta aí no profeta Daniel, no mesmo capítulo 7, olha só o que aconteceria na visão que Daniel teve, falando sobre a igreja. Ele diz assim, então, a partir do verso 19 do capítulo 7, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Quando ele escreve isso, ele está falando de um agente que ele viu na visão, que estava por ali, de quem ele se aproximou para entender o que estava acontecendo, o que representava aquele animal, aqueles animais, particularmente o quarto animal, os 10 chifres, a ponta pequena e tudo mais. E é isso que ele está dizendo. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente dos outros, muito terrível,
cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas, ou dos 10 chifres que tinha na cabeça, e daquela outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta digo que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Irmãos, você pode ler qualquer coisa que você pesquisar, e você vai verificar que o que acontece é que a igreja que você encontra a história dela como igreja cristã, não é a igreja cristã. A igreja que sofreu, que sofreria, que segundo está falando o profeta Daniel, não é a igreja que a história está contando. A igreja que a história está contando é a igreja que assolava, que perseguia. Todas as pessoas que eram consideradas hereges, quer dizer, que não tinha a mesma fé dela, toda pessoa era espoliada, era morta, era agredida, era chamada a renunciar à sua fé e tudo mais. Era isso que ela fazia. E eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os venciam. Então presta atenção, a guerra promovida pela igreja cristã, ou sofrida, aliás, as guerras sofridas pela igreja cristã ao longo da Idade Média, que vai do 5º século até o século XVI, XVII, né? A história não tem data fixa, mas é um tempo. Então veja, a igreja foi vencida, a igreja cristã real, ela foi vencida pela autoridade romana, representada por uma força político-religiosa que nasceu dentro do Império Romano e vencia todas as guerras contra os santos. Então nós íamos perguntando há pouco, por que a igreja romana? A igreja cristã nasceu em Jerusalém, ela ficou em Jerusalém, ela se estabeleceu em Jerusalém. Não há nenhuma notícia que aponta para a mudança da sede da igreja cristã de Jerusalém para qualquer outra parte do mundo. A igreja nasceu em Jerusalém, a igreja mãe do cristianismo é Jerusalém. Se a igreja de Jerusalém não representa muita coisa para o cristianismo propriamente, considerando a sua história ao longo dos séculos a partir do seu nascimento, mas também não tem nenhum sentido localizar a sede da igreja cristã em outro lugar, como Roma, por exemplo. Porque a Bíblia não dá essa ênfase mesmo. Olha, Jerusalém que é o lugar, tem que ser lá. Mas a Bíblia também não diz que outro lugar seria importante para a sede da igreja. E seria coincidência que a sede da igreja que se arvora, que se levanta na história para dizer que é a igreja cristã legítima, que nasceu com os apóstolos, que seu líder maior representa, é sucessor dos apóstolos, é lícito pensar que essa igreja seja romana? Não é? Por quê? Muito bem, mas então é isso, a igreja sofreria todo tipo de ataque a partir do estabelecimento dessa força político-religiosa que nasceria da ponta pequena, da cabeça do animal, e nasceria dentro do Império Romano e faria guerra contra os santos. Não é? E aí você vai ler sobre cruzadas, Inquisição e uma série de outras coisas, não é? Que vai apontar para levantes que foram promovidos contra os hereges, mas na verdade não era contra hereges, era contra aqueles que não concordavam com a imposição de crença e doutrina imposta pela força, pela igreja romana, que era a igreja da ponta pequena. Nós não temos outra forma de identificar, ok? Mas na reflexão 1 a gente vai dizer que o livro do Apocalipse é uma outra forma de identificação e localização da igreja cristã na história. Nós já falamos isso há pouquinho, no início da nossa fala. Esse livro, o de Apocalipse, é a indicação do que aconteceria com a igreja ao longo do tempo, até que Jesus volte. Veja só, irmãos, nós temos falado que o livro do Apocalipse é um livro de história. É como ler um livro de história.
com a diferença de que ele usa símbolos e não nomes de pessoas, porque é a história futura que está sendo contada. A história que tem nomes, data e lugar é a história que passou. Mas a história que virá, você tem que falar dela a partir de símbolos, de imagens. E aí a gente tem aquelas imagens horríveis que aparecem no livro do Apocalipse, como as imagens que apareceram lá, horríveis, que apareceram na visão de Daniel. A grande estátua, esplendorosa estátua, ameaçadora estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho. Então, na verdade, aqueles monstros, aquelas imagens horríveis que o Apocalipse mostra, e tem gente até que tem medo de ler o Apocalipse, porque aquelas imagens... Alguém me perguntou há poucos dias a respeito do dragão, que dragão era esse? Porque a história não registra a existência de dragão, mas é apenas símbolos, animais de aparência esplendorosamente horrível, não é? Que para representar a crueldade, a escuridão, a densa escuridade que a história da igreja iria se deparar com ela. Daí aquelas imagens tão horríveis. Mas aqueles animais não existem, assim como não existe uma mulher com o sol debaixo dos pés. Também não existe o dragão, que o Apocalipse relata, é apenas a imagem, repito, a imagem. A própria palavra besta, que está lá no Apocalipse, besta, o que é besta? Na verdade, é uma expressão para indicar que forças políticas, religiosas, influenciadas terrivelmente pela maldade, pelo príncipe deste século, o diabo, nosso adversário, iria agir contra a igreja do Senhor. E sem nos atermos aos tantos detalhes escritos lá do Apocalipse, pensemos em duas informações gerais. A igreja unicamente a igreja seria portadora da mensagem cristã ao mundo. A mensagem cristã autêntica, que leva as pessoas a se converterem ao Deus vivo e a servi-lo de todo o coração e a servi-lo com toda a verdade. Só a igreja cristã pregaria ao mundo, como de fato tem sido até agora. Em todas as eras e nos diferentes lugares sempre teriam opositores e se imporiam sobre a igreja. Não teria um único espaço da história no qual a igreja se sobressaísse como entidade soberana e dominadora. É bastante temerário afirmar que a igreja construiu para si templos suntuosos, se fez força e poder de domínio sobre todas as nações, sobre todos os povos. É bastante temerário nós afirmarmos essas coisas. E a igreja, ela dominou de forma violenta. Informações como a gente lê em pesquisas que diz que não era permitido a nenhum cidadão, no tempo da ação governante da Igreja Romana, a partir do IV século e V, quando foi de fato empossado o primeiro líder da Igreja, vindo depois a ser cognominado como Papa. Nesse período, a partir do IV século, nós estamos estudando, a história diz que não era permitido seguir nenhuma outra religião que não fosse a católica. Pessoas que seguiam outras crenças, quando eram descobertas, elas recebiam punições ou eram excluídas da sociedade. Punições e exclusões. Também chamado excomunhão, as pessoas que comumente chamamos de excomungadas. Irmãos, nós não temos ideia, e eu e você, e por mais detalhes que os escritos, os registros históricos apontam, a gente não vai ter ideia do que eram as atrocidades impostas sobre os excomungados, os excluídos da sociedade. As pessoas eram punidas com morte, mas não era morte que levava ali e era fuzilada com um tiro na nuca. As pessoas eram levadas ao limite do escárnio, ao limite do sofrimento físico, emocional, psicológico.
As pessoas eram levadas ao limite das suas resistências. Assim, elas eram mortas de forma devagar, eram empaladas com produtos inflamáveis e eram colocado fogo e elas assavam ali, eram queimadas, morriam sufocadas, queimadas em postes nas arenas romanas. A chamada Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício foi estabelecido pela Igreja Romana para combater os infiéis ou os hereges, para poder fortalecer a igreja. Na verdade, esses infiéis e hereges eram as pessoas que se levantavam contra as doutrinas da Igreja Romana pagã. Muitas pessoas, a história registra, foram queimadas na fogueira da Inquisição, sob acusação de bruxaria, heresia ou por defender princípios contrários aos princípios da fé católica. Irmãos, por favor, pense. A igreja cristã, já falamos isso em outro momento, nunca promoveu qualquer tipo de ação para impor a sua fé a quem quer que seja, a quem quer que fosse. Muito menos levantar-se contra as pessoas que não criam para espoliá-las, para matá-las, para puni-las. A igreja nunca fez isso. A igreja cristã, já falamos isso em outro momento. As grandes cruzadas dos séculos I, aliás, 11º, 12º e até início do 13º, tinha como objetivo principal reconquistar o domínio que ela ia se enfraquecendo e perdendo. E é isso. As propriedades das pessoas eram transferidas automaticamente para a igreja, para os seus líderes. Muito bem, falamos aí na reflexão 1 que a igreja cristã era a única preparada para levar a mensagem genuína de Cristo, aquela mensagem que o Espírito Santo haveria de lembrar os seus mensageiros sobre tudo que Jesus tinha falado. Em todas as eras e nos diferentes lugares, elas faria isso, pregaria isso, mas em tudo ou em todos os lugares, ela teria os seus opositores que se levantaria contra ela. Ela não teria um único espaço da história que ela sobrevivesse como entidade soberana e dominadora. Seria assim até que o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, retorne. É isso que nós vivemos. Apocalipse, olha só Apocalipse no capítulo 13, a primeira parte do texto aqui até o verso 8, aqui fala da besta que subiu do mar. A besta que subiu do mar, irmãos, é a ponta pequena de Daniel capítulo 7. E eu pus-me sobre a areia do mar, disse João, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Lembra dos 10 chifres? Das 7 cabeças ou dos domínios? Tinha 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia, um nome de blasfêmia. A ponta pequena tinha na sua cabeça. Aqui João tem uma visão com alguns detalhes diferentes. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Vamos voltar lá, vamos pegar aqui Apocalipse 13, verso 2, e pegar com Daniel, capítulo 7. Daniel, no capítulo 7, ele fala que ele viu 4 animais. O leão, o urso e o leopardo. Ok? O leão, o urso e o leopardo. E veja só, e ele fala de um animal horrível. E João fala, Daniel, e João fala que o dragão
deu-lhe o seu poder. O dragão deu o poder para a besta. O dragão é o bicho que Daniel viu lá no relato no capítulo 7, que ele não teve semelhança de animal que ele pudesse compará-lo. Diz, olha, o primeiro sim era um leão, depois o urso, depois o leopardo, mas o quarto era estranho demais. E ele não encontrou semelhança. E João fala de dragão. Lembra que nós falamos que dragão, por exemplo, nunca existiu? É apenas uma imagem de uma coisa monstruosa. E a besta que subiu do mar, que representa a ponta pequena de Daniel capítulo 7, é a força romana. E a força política e religiosa que nasceu dentro do Império Romano e recebeu todo o apoio, o poder e o trono e grande poderio do Império Romano. Irmãos, não tem maior clareza do que isso. Apesar de ser símbolos, os animais, mas não tem maior clareza. E a gente vai seguindo aqui a leitura, e nós não vamos ler para evitar mais tempo, mas assim, dá uma olhada no texto, até o verso 8, e veja, e o poder da ponta pequena que trabalharia contra a igreja do Senhor, contra os santos, e os venceria, é o que está descrito aí no capítulo 13, versos 1 até o 8, e depois a gente tem a partir do verso 11 uma outra referência a outra besta que subiu da terra, mas a outra besta representa outro tipo de força. A besta que subiu da terra, aí do capítulo 13 do Apocalipse, que é a partir do verso 11, irmãos, é um outro movimento religioso que, embora seja contrário à besta que subiu do mar, mas é uma espécie de ministro dela, que prega o que ela me ensinava, o que ela, entende? É bastante interessante esse detalhe. Mas hoje, como nós estamos falando só sobre a igreja até a reforma, não é? Ou a partir do quarto século, então Apocalipse 13, a partir do verso 11, é o que aconteceu com a mensagem do Evangelho de Cristo a partir da reforma protestante. Muito bem, mas Apocalipse capítulo 13, versos 1 a 8, pode ser comparado a Daniel capítulo 7, 19 a 26. Está se referindo à mesma força e à mesma tragédia de violência que seria imposta contra a igreja do Senhor. E na sequência 1, a gente vai dizer que o que aconteceu com a igreja a partir do quarto século está nos anais da história, mas com sentido inverso. Ou seja, o que a história diz ter sido as ações da igreja cristã foi, na verdade, ações contra a igreja cristã, promovida por uma igreja que se declarou, que se colocou, que se impôs como sendo ela a igreja cristã. Que lhe foram levantadas por essa igreja que auto se proclamou como a única igreja que surgiu lá quando o Senhor Jesus esteve nesse mundo. E ela massacrou em nome disso tanto quanto pôde, contra aqueles que se opuseram a ela. Muito bem, foi o que se pode dizer que o anticristo, que se proclamou por Cristo, e em nome dele colocou em ação um plano diabólico, em épocas e modos operantes também diferentes, mas sempre à base de forte violência, para destruir a igreja. Isso tem acontecido ao redor do mundo em todos os tempos. Uma previsão daquilo que Paulo já tinha escrito para Timóteo. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, disse Paulo a Timóteo. E na reflexão 2, segundo Eusébio, a perseguição contra a igreja até o início do quarto século resultou na morte de uma multidão de pessoas em diferentes momentos. Tertuliano escreveu que para os cristãos o normal era ser perseguido e levado à morte pelos mais vis métodos de crueldade. Até que no início do quarto século o Império Romano entra em cena, exercendo outro papel, o de defensor da fé cristã. Daí para frente, o Império Romano se posicionaria aliado dos cristãos, desde que a fé fosse desenvolvida a seu modo. Ou seja, a igreja, a força que nasceu no Império, ela apoiaria os cristãos desde que fosse seguido a sua cartilha, ou seguida a sua cartilha.
Por rejeitar o ensino do cristianismo romano, a igreja cristã continuou sob a mira do império, que transformou a igreja institucionalizada num paganismo insuportável. E seus contrários continuaram sendo mortos aos milhares e de todas as formas. Uma ligeira predição do que falou Jesus quando ele estava a caminho do Gólgota, e as pessoas falando ali, vendo a situação e reclamando da situação. Jesus diz: olhem por vocês, olhem pelos vossos filhos, porque se ao madeiro verde, que era ele, fazem isso, toda aquela humilhação, perseguição e levando à morte, o que será feito do madeiro seco? Quer dizer, de nós que somos muito mais frágeis. Era uma antevisão dada por Jesus de que a igreja sofreria, e muito, ao longo do tempo. Debaixo do jugo da igreja romana, tudo caminhava muito mal para a verdadeira cristã, até que surge o chamado Inquisição, que instalou tribunais, os quais levaram à execução milhares de cristãos. O que estava ruim se tornou pior por perseguição implementada por aquela igreja que se autoproclamava a legítima e única igreja cristã. E pôs-se a abater pessoas que não aceitavam suas regras. A igreja nunca deixou de ser perseguida por Roma, ora pelo império, ora pela igreja romana. E a gente conclui dizendo: é bom prestar atenção para não ser enganado. O que geralmente é dito ser igreja cristã é falso. É preciso tomar cuidado. A igreja cristã não está nas páginas da história. Ela está subscrita dentro das masmorras, dentro das crueldades sofridas passivamente, simplesmente por pertencerem. Seu erro era apenas pertencerem à fé que uma vez foi dada aos santos. Deus nos abençoe e nos faça entender a sua santa palavra. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.